Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para esta reflexão do terceiro domingo da Páscoa. Temos como primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 5. Nós vemos a comunidade cristã que é chamada a testemunhar o Senhor ressuscitado. Vemos assim, então, na leitura, o projeto libertador, a presença do Senhor no meio da sua comunidade. O Senhor trouxe para nós na encarnação o seu projeto e caminha conosco para que possamos ter a força, a noção, o espírito da caminhada. E somos chamados por este mesmo Senhor ressuscitado a testemunhar e a dar continuidade ao seu projeto. Nesta primeira leitura, vemos o testemunho da Igreja Pascal, da Igreja de Jerusalém. A Igreja ainda nos primórdios, começando sua caminhada, o germe da fé nascendo, as primeiras sementes da fé nascendo. Bem como nós percebemos que existe ainda uma sombra negra, um medo, a perseguição por parte dos judeus. Especificamente nessa primeira leitura, quando se trata do Sinédrio, o mais alto grau da hierarquia judaica, o Sinédrio, na época. E nós podemos perceber no contexto, nos versículos que seguem, Pedro e os apóstolos são presos, são perseguidos, são presos e são assim milagrosamente libertos da prisão. Eles foram presos porque estavam anunciando o nome de Jesus. Este detalhe é muito importante. Estavam anunciando a doutrina de Jesus. E Pedro assim nos diz: deve-se obedecer-se antes a Deus do que aos homens. Nós vamos notar isto no versículo 29. O Deus de nossos pais, o Deus ressuscitado, Jesus Cristo, fala da cruz, fala da ação de Jesus e pede assim a conversão do povo de Israel e o perdão de seus pecados. Disso, eles são testemunhas e anunciam como verdadeiras testemunhas deste Evangelho. Notemos, a proposta de Jesus é sempre a libertação. Não o medo e a opressão, mas a libertação. Vai de encontro, assim, à proposta de Jesus, àquilo que o mundo propõe, ao que a realidade daquele momento propunha. Hoje em dia, da mesma forma, a mensagem libertadora do Senhor vai de encontro à mensagem que o mundo propõe, a do medo, de subjugar-se às coisas deste mundo. Mas nós não fomos criados para este mundo, mas para a eternidade. E é para esta liberdade que Jesus nos pede para anunciar. Logo, a igreja se alegra em testemunhar. Que belo! Os apóstolos saíram do conselho, do sinédrio, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. A alegria deles é saberem que a sua notícia, a boa notícia, está sendo anunciada verdadeiramente, está tocando a realidade social, a realidade religiosa. Diante disso, nós vemos no Evangelho retirado de João, o evangelista João, do seu capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Esse trecho do Evangelho é um texto que surgiu após o original. É um acréscimo, podemos assim dizer. Então, neste Evangelho nós notamos a missão da igreja. A saída para pescar, os apóstolos Pedro e outros que estavam com ele à beira do mar de Tiberíades. Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Estavam juntos, reunidos, à beira do mar de Tiberíades. E ele, Pedro, diz: eu vou pescar. E os outros acompanharam Pedro. Mas notem, Pedro é aquele que chama, Pedro é aquele que preside, proeminente liderança da igreja, o escolhido por Jesus para liderar a sua igreja aqui nesta terra. O cabeça não é maior do que os outros, mas é como os outros, mas o líder. Primus inter pares, o primeiro entre os iguais.
E assim eles saem à noite o detalhe das trevas, a ausência da luz, para pescar. E a pesca em si é um fracasso. Notem, mas quando eles voltam, de manhã notam que ali estava Jesus, mas eles não percebem que é Jesus ainda, o ressuscitado. E Jesus diz, voltem, pesquem, lancem a rede novamente. E eles veem novamente o grande milagre da pesca. Grandes peixes foram pescados, mas as redes não se romperam. A firmeza da igreja na pesca dos homens, na conversão. Mas isto aconteceu de dia, após Jesus pedir, vejam só, a luz. A pesca milagrosa acontece de dia por causa de Cristo, que é a verdadeira luz. Jesus não acompanha esta pesca, mas age nos discípulos. Assim ele age na igreja hoje. Jesus age na igreja através de seu Santo Espírito, através da Eucaristia, que é o próprio corpo. E vejam só, o grupo não reconhece de primeiro a Jesus, só quando notam a ordem e a abundância da pesca, o milagre. Mas eles não questionam, será que é Jesus? Eles seguem porque identificam que ali é o Mestre verdadeiramente. Então Jesus oferece o pão e o peixe. Vejamos só, Jesus alimenta a igreja peregrina até hoje com o pão da Eucaristia, assim como alimentou os apóstolos lá atrás. Notemos que neste mesmo evangelho, Jesus dialoga com Pedro. Figura muito especial na liturgia da palavra de hoje, deste domingo. 3 vezes Pedro nega a Jesus lá atrás, na sexta-feira da paixão. Lá atrás Pedro nega 3 vezes a Jesus. E assim notemos que 3 vezes no evangelho de hoje, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, notemos, 3 vezes negou e 3 vezes afirmou o seu amor incondicional ao Cristo. Não mais um amor meramente humano, mas um amor que corresponde ao amor de Deus inteiramente. Notemos, a lei da comunidade cristã sempre é o amor. Deus caritas est. Deus é amor, nos diz João em uma de suas cartas. Então a lei de toda a comunidade cristã é o amor. É Cristo que rege a comunidade. Pois vemos, Jesus confia triplamente a missão de Pedro. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, conduz a minha igreja. Então, assim vai se confirmando a igreja que está nascendo. Vejamos, caríssimos irmãos, por fim, a segunda leitura retirada do Apocalipse de São João, no seu capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Vemos a perspectiva da esperança aos cristãos perseguidos pelo império à época, para que o povo tenha a coragem, a firmeza na sua fé e esperança. É uma leitura totalmente profética, uma visão escatológica, ou seja, do final dos tempos. Milhões de milhões, milhares de milhares proclamavam em alta voz, tendo a visão do Cordeiro. O Cordeiro é imolado, é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. A multidão ao redor do Cordeiro, a igreja ao redor do altar. Uma visão da verdadeira igreja que deve resistir às tentações deste mundo. Notemos, por fim, o louvor, a glória e a honra são atributos dados a Deus, não às realezas deste mundo, não aos poderes falhos deste mundo, mas são atributos que devemos dar a Deus. O louvor, a glória e a honra. Que neste terceiro domingo da Páscoa esta palavra nos alimente. Nos alimentemos então da Eucaristia, que é Jesus, o centro de toda a comunidade cristã. E resistamos às tentações deste mundo, porque Jesus nos prova que o nosso objetivo, por fim, é a eternidade. O reino que Ele escolheu e fez para nós. Por tudo isso, Deus seja louvado.